Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir. Aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, aqueles que já são nossos frequentadores habituais, sintam-se abraçados por todos nós que fazemos essa casa. Trazemos hoje, como tema da nossa palestra da noite, a nossa irmã Lígia Tenório, com uma palestra com o tema Ser Cristão. Vamos agora fazer a nossa prece, vamos harmonizar as nossas energias, os nossos pensamentos e pedir orientação ao que será ministrado aqui na noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, queridos trabalhadores, queridos organizadores espirituais dessa tarefa, agradecemos imensamente essa oportunidade de aprendizado do Evangelho do Cristo Jesus, que nos conduz ao ensinamento e ao entendimento de tudo o que nos acontece e de tudo que podemos ter e podemos ser. Que através dos ensinamentos ministrados aqui na noite de hoje, possamos sair daqui um pouco melhores, que possamos trabalhar esse homem velho que existe dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja hoje, agora e sempre. Passo agora a palavra à nossa irmã Lígia. Meus irmãos e irmãs, boa noite. É com alegria, contentamento que eu estou aqui nesta casa pela primeira vez. Ao adentrar, já senti o acolhimento físico, que é tão importante a gente se sentir acolhido. E agora também sinto o acolhimento espiritual. As equipes do querido Moacir, todas as falanges que trabalham nesta seara de amor, que também, com tanta alegria, recebem as equipes que eu trabalho com muito respeito e carinho, que são as equipes de índios, ciganos e pretos velhos. Eu me sinto totalmente em casa. Recebam também o abraço fraterno do Grupo Espírita Djalma Farias, que eu faço parte. O assunto dessa noite que a gente vai estudar, ser cristão. Na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, 1857, a gente encontra uma pergunta. Allan Kardec pergunta o nosso codificador e os benfeitores respondem. Ele pergunta: qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Os benfeitores logo respondem. É a resposta mais curtinha: vede Jesus. Jesus, então, é para o homem o exemplo de perfeição moral que cada um deseja alcançar, almejar sobre a terra. Ele é o exemplo de perfeição, mas ele diz que ele é o modelo e guia. E o que é guia? Guia é o condutor, é aquele que nos conduz, é aquele que é o leme, é a bússola, é a estrela guia. E quando a gente sabe que pode contar com essa bússola, os nossos barcos das nossas vidas, eles podem até balançar um pouco, mas eles jamais ficarão à deriva. Infelizmente, nós, como agora
que frequentamos uma seara espírita, ou uma igreja católica, ou uma igreja evangélica, o que é que acontece? Nós escolhemos aquelas que mais a gente se afiniza. E quando a gente está aqui, neste local, a gente se rotula de cristão. A gente usa esse rótulo. Só que, quando nós saímos, quando estamos do lado de fora, não é? Nós não agimos do lado de fora como deveríamos agir sendo cristãos. Sem viver o cristianismo, encontramos cristãos que matam, adulteram, ferem, que mais? Desmentem ações, julgam, e esse título que usam apenas verbalizam, mas não exercitam. Jesus, ele nos apresentou leis morais, leis divinas, leis imutáveis. Como imutável e eterno é o próprio Deus. Ele nos apresentou essas leis e mostrou que a felicidade que a gente almeja, ela só será alcançada através do seguimento dessas leis imutáveis. Porém, os estudos mostram que essas leis são pouco compreendidas e são menos ainda praticadas. O que é que ocorre? Essas leis, elas indicam o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, o mal, a gente faz, mas a gente sabe que está fazendo. Porque as leis morais mostram o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Daí, como a gente faz, se normalmente a gente não escolhe o melhor, a gente se diz que é infeliz. Infeliz. Só que a causa dessa infelicidade está em nós, porque nós nos desviamos das leis morais. E cada desvio, a gente vai ter uma consequência. Ou seja, a infelicidade é consequência justamente desse distanciamento. Então, ser cristão é seguir Jesus. Ser cristão é palmilhar os passos dados por Jesus. Ser cristão é imitar Jesus. Ser cristão é acudir, é acolher. Ser cristão é cuidar. Ser cristão é partilhar. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz, muito interessante. Ela diz: não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus. Não. Ela diz: o importante é imitá-lo. Imitar Jesus. E não dizer apenas que é cristão. Porque o próprio Jesus, em seus axiomas, ele diz: nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas só aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade? É servir, é ser melhor, é não apontar o dedo, é não humilhar. Assim a gente está seguindo Jesus. Ser cristão é fazer uma aliança
pacto com Jesus. A gente faz essa aliança, meus irmãos, minhas irmãs. O que é que vocês acham? Vamos interagir? A gente já casou, porque é um casamento. A gente já casou com Jesus? Hã? Não? Estou muito feliz aqui, meu amigo doutor Clênio. Muito contente, meu cardiologista. A gente já faz esse pacto, essa aliança. O próprio Mestre Jesus, ele diz que enquanto for derramado uma gota de sangue na humanidade, o Evangelho ainda não se instalou na humanidade. Ou seja, nós ainda não estamos casados com Jesus. Até no casamento físico, né, existe esse pacto antinupcial, não é? No físico. Mas qual é o pacto com Jesus? É o amor. Se a gente fizer o pacto com Jesus, a palavra que a gente vai colocar é amor. Amor e amor. E a gente ainda não fez esse pacto, essa aliança. Então, ser cristão é buscar um aprimoramento moral, é buscar a melhora, o refinamento do espírito, o burilamento espiritual. Esse é ser cristão. Ele convida cada um de nós agora, porque o convite não foi feito apenas há 2000 anos atrás, não. O convite é diário. Ele nos convida para implantar o Evangelho do amor, implantar o Evangelho. Porque ele não pediu a nenhum de nós nada impossível. Ele não pediu para a gente escalar o Everest. Ele não pediu para a gente subir as escadarias do Morro da Conceição, para ficar com o joelho doendo. Ele não pediu para a gente fazer romaria. É claro que cada pessoa faz porque gosta, se sente bem. Mas ele só pediu que a gente amasse a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, a vocês, como a nós mesmos. Ele só nos pediu amor, que a gente amasse, que a gente sentisse a dor do nosso irmão. Porque quando o nosso irmão está em dor e a gente não socorre, a gente não ajuda, a gente não acolhe, pode saber que a gente está mais doente do que aquele irmão que está carecendo de nós. Então, o amor é o sentimento por excelência. O amor, ele determina, ele engloba toda a doutrina crística. É o amor. Esse sentimento nobre, esse sentimento puro, que é o amor. A lei de amor. A gente fala muito em lei de amor, né? A gente fala a palavra amor, a gente conjuga o verbo amar, a gente pode até saber conjugar, mas a gente ainda não aprendeu a praticar a lei de amor. A gente está palmilhando, a gente está galgando degraus para se dizer cristão, mas a gente está galgando, subindo degraus. Mas isso é um bom começo, não é? Querer se tornar um verdadeiro cristão. Eu gosto muito de estudar, e quando eu fui colocar ser cristão, eu quis buscar a origem das palavras cristão, mas fui buscar Cristo. Então, Cristo, a gente sabe que a palavra Cristo, a gente chama Jesus Cristo, não é? Mas Cristo não é um sobrenome, não é nome próprio, não. Não se usava sobrenomes naquela época dos judeus. Então, eu quis saber sobre Cristo. E a nomenclatura Cristo, ela é proveniente do grego. Christos, em grego, é um adjetivo que significa ungido.
Então a gente deve dizer Jesus, o Cristo, Jesus ungido, Jesus o sagrado, Jesus o puro, Jesus o excelso, o Cristo. Mas e o cristão? Ser cristão é o título da nossa fala, da nossa conversa, do nosso estudo, porque todos nós aqui somos aprendizes. Cristãos já é a tradução da palavra cristiano, também com CH. Cristianos, para nós, cristãos. Que era assim que eram chamados os seguidores da época de Jesus. Eles eram chamados de cristianos, que eram aqueles que queriam seguir o Cristo, imitar o Cristo, como disse Joana de Ângeles, poder alcançar um dia também essa unção, porque a gente pode também, se a gente quiser, porque ele disse que a gente pode fazer o que ele fez, o que ele faz e muito mais. Nós também podemos um dia ser ungidos, ser sagrados. Já pensou que maravilha a gente dizer aqui? Todos nós somos sagrados, ungidos. Vai depender de cada um de nós. Então vamos ver. Cristão é aquele que tenta, né, parecer com Cristo. Mas eu coloquei agora para a gente estudar um pouco. Está sendo muito rápido, tá? Eu quis colocar aqui características do verdadeiro cristão. Características do verdadeiro cristão. Eu não fui buscar características em religião, no espiritismo, ou nos evangélicos, na igreja católica. Não, eu fui buscar a essência, porque Jesus, o Cristo, ele não falou de religião. A religião que ele falou foi o amor. Então eu busquei a essência dele, do Cristo. E eu encontrei aqui algumas características. É lógico que eu coloquei 3 ou 4, porque se a gente fosse falar das características do Espírito mais perfeito que esteve entre nós, do nosso modelo e guia, a gente ia passar aqui a noite, amanhã, o agosto, setembro, e a gente não terminaria as características do excelso, do nobre, do sagrado Jesus. Então, a primeira eu coloquei: os cristãos verdadeiros dão ouvido à palavra de Deus. Dão ouvido à palavra de Deus. Eu gostei muito dessa frase. Quando eu fui compreender, ainda gostei mais. Porque ele diz que não há discípulo sem conhecer o mestre. Então, eu preciso conhecer Jesus para compreender a palavra de Jesus. Eu não vou seguir Jesus porque alguém disse, vai seguir que aquele é que é bom. Não. Principalmente nós, espíritas, que somos fortalecidos na fé. Aquela fé o quê? Racional. Aquela fé que eu uso a razão. Eu vou procurar ver o que é que essa doutrina tem que me satisfaz. Daí eu vou dizer, agora eu quero seguir, porque eu ouvi a palavra. Quando eu ouvi e detectei que é aquilo que eu quero, eu devo o quê? Agora eu devo obediência. Porque eu escolhi, não foi nada me imposto. Eu escolhi amar Deus. Eu escolhi amar o Filho de jeito do que Ele enviou para a gente, para trazer os ensinamentos maiores do amor. Eu escolhi. Então, se eu escolhi, eu estou amando e seguindo, porque eu quero. Eu dei crédito. Eu dei crédito aos ensinamentos. Daí, eu agora obedecendo, vou ter a minha intenção de ser uma pessoa melhor. Porque agora
eu conheço aquele que eu quero seguir. Mas vamos continuar, que ainda tem muito assunto. Quando falou em ouvir a palavra, eu lembrei de uma ligação com a parábola do semeador. Vocês lembram? A parábola do semeador a gente vai encontrar em Mateus 13, 1, 9, que ele diz: ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Porque Jesus sabia do pouco conhecimento daquelas pessoas, não é? Nem todos entenderiam. Só uma parcela que tivesse ouvidos para ouvir. Mas a parábola do semeador mostra justamente quando Jesus fica no mar da Galileia, ele sobe no barco, fica mais elevado apenas para ser visto. E na praia ficam aquelas pessoas ali para escutar. O mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, o lago de Genezaré, de aproximadamente 19 quilômetros de extensão, totalmente isolado. Não tem ligação com nenhum mar, que só recebe água do Rio Jordão, que é o afluente principal, daí ser de água doce. Mas os discípulos ficaram lá embaixo ouvindo, e ele diz que aquele que semeia saiu a semear, porque cada um de nós é semeador e potencial. Mas um semeador sai, semeia o seu grão e cai no meio do caminho. Ele foi imprudente. O passarinho vem e come aquela semente. Mas o outro trabalhador, o outro semeador, sai a semear. Ele semeia seu grão aonde? Na rocha. Até aponta aquela plantinha, mas não tem raiz e morre. Houve colheita? Não, porque a planta não vingou. Outro sai também e semeia no espinheiro. O espinho sufoca a planta e ela morre. Mas ele diz que o quarto semeador, ele ouviu a palavra e praticou. Ele plantou na terra fértil. Aquela planta aponta, nasce, cresce e vai dar grãos, 30, 60, 90 folhinhas. Vai servir para o viajor repousar, armar sua rede. O fruto vai servir para os pássaros e para o próprio homem. Mas vamos seguir para outro título. O cristão verdadeiro se dedica à oração. Nós nos dedicamos à oração. Ninguém aqui fala. Nós nos dedicamos à oração. Nós sabemos orar. Hein, meu irmão? Você. Está parecendo sala de aula, né? Nós sabemos orar. O cristão verdadeiro se dedica à oração. Nós sabemos orar. Oi? A gente ora, né? A gente está orando corretamente. Vamos observar. Joana de Ângeles diz: se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Medicamento eficaz. Agora, como é que nós estamos orando? Às vezes a gente vai orar e a gente, em vez de pedir, a gente exige a Deus. Faça isso, que eu já peço há tempo e não consigo. Não é? Quantas vezes a gente ora dessa maneira? A gente esquece o tempo de Deus, o Kairos, não é? E às vezes aquilo que a gente pede hoje, passa um tempo, a gente diz, que bom que não aconteceu. Porque passa um tempo e aquilo que eu queria hoje, eu já não vou querer amanhã. A gente agradece porque aquilo não aconteceu. A prece agradável a Deus é aquela prece que vem de dentro do coração, de dentro para fora.
É aquela prece que não precisa ser larga, extensa, mas é aquela prece sincera. Aquela prece que eu peço por mim, mas que eu peço também pelo nosso irmão. É essa prece. Eu conversava com a nossa querida Heloíse, que a gente faz parte da sopa fraterna do Grupo Espírita de Djalma Farias. Há 12 anos, eu e minha filha, a gente coordena essa sopa. São 60 famílias da Ilha de Janeiro que a gente assiste. E elas vêm falar com a gente. Elas acham que a nossa prece chega mais rápido a Deus. E elas conseguem. Mas por quê? Pela fé que elas têm. A fé. Às vezes eu digo à minha filha, mas faz tanto tempo que eu peço e não aconteceu. E elas acontecem. Como Jesus sempre dizia e diz, a tua fé te curou. E elas se sustentam na fé, na força. Não importa, são analfabetas, não sabem ler, mas não são analfabetas na doutrina. Não na doutrina espírita, mas na doutrina crística. Porque a doutrina crística, a doutrina espírita, ela é 100% cristã. Mas o cristão não precisa ter nenhuma religião. Precisa ter fé. Ser cristão é seguir o Cristo. Lembremos disso. É praticar a doutrina crística. É praticar o amor. É praticar a paciência, a tolerância, a indulgência, a bondade, a caridade. Esse é ser cristão. E abrindo uma brecha aqui, a gente vai observar que cabe também o cristão verdadeiro que dedica à oração, a gente lembrar da parábola dos fariseus e dos publicanos. Vocês lembram, né? Aqui todo mundo tem estudos, né? Faz muito estudo aqui, né, minha irmã? Ela está rindo ali. Jesus sempre gostava de falar por parábolas. Aquelas historinhas, né, que a gente... Eu gosto muito de parábolas também. Eu sou enxerida. Eu levo muita parábola para a Seara das Espíritas. E a parábola do fariseu e publicano, justamente os fariseus foram orar e começaram a se enaltecer. Ah, meu Deus, porque eu sou muito bom, porque eu pago meus impostos, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho. Aquele fariseu, ele mostrou os seus valores na concepção dele, no entendimento dele. E a partir do momento que eu falo os meus valores que eu acho que tenho, eu já estou sendo uma pessoa que não tenho valores. Porque eu não devo dizer, aquele que tem, não deve dizer. Não deve dizer. Então ele disse que ele era muito melhor. Eu sou melhor do que esse publicano imundo, esse publicano ladrão, porque os publicanos não eram aceitos, porque cobravam imposto. Isso já vem de longe, mas não dá tempo para a gente explicar. Então, o publicano, que era o cobrador de impostos, o imposto legal, que era cobrado pela coroa romana, o publicano chega junto à igreja e diz: Senhor, me perdoe que eu sou um pobre pecador. Qual foi a prece agradável a Deus? A do fariseu ou a do publicano? Hein? A do publicano. Porque veio do coração. Reconheceu que errou, ou era um errante, mas ali naquele momento ele abriu o seu coração a Deus. Mas vamos continuar, que o relógio está correndo. Mais o item. Esse aqui, os demais vocês foram aprovados ou reprovados? Porque eu fui reprovada. Eu fui reprovada, né? Já em todos. Porque a gente, quando começa a estudar, a gente vai percebendo que não se encaixa ainda. Mas a gente pode se encaixar quando a gente
quiser. Então, vamos continuar o outro item. Qual é o outro item? Deixa eu ver aqui. Esse diz assim: os verdadeiros cristãos são homens de bem. Pronto, esse item a gente já fica, né? Já fica, olha, doutor Clênio, já fica com o coração. São homens de bem. Eu lembrei logo do capítulo que a gente estuda, Sede Perfeitos, capítulo número 17. Está lá, o homem de bem. Quando a gente vai estudar o homem de bem, o primeiro parágrafo diz o quê? Quem vai lembrar? O homem de bem é aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade, em toda a sua intensidade e totalidade. O primeiro item, a gente já se sente o quê? Reprovado, né, meu irmão? Reprovado. Porque quando a gente vai estudar as leis morais, os espíritos benfeitores assinalam, são 10 leis, não é? Quando a gente vai estudar lá no livro dos espíritos, não é? A gente vai estudar lá no finalzinho, são 10 leis. Lei de adoração, vamos lembrar? Lei de adoração, vamos lembrar? Lei de liberdade, lei de reprodução, lei do trabalho, conservação, destruição, sociedade, progresso, trabalho, mas tem a lei de justiça, amor e caridade. Os espíritos asseveram que essa, não que as outras não sejam, mas essa é a principal. Por quê? Porque quando eu adquiro esse patamar de seguir a lei de justiça, amor e caridade, eu estou seguindo todas as outras. Eu estou seguindo todas, porque eu vou ser uma pessoa que vou pensar no meu irmão, vou me encaixar na lei de sociedade, na lei de igualdade, na lei do trabalho, na lei de conservação, não é? Conservar o corpo e o espírito. Eu vou seguir as demais, quando eu me encaixar. Quando a gente vai estudar o homem de bem, a gente observa mais ou menos uns 30 itens. O homem de bem é aquele que não tem ódio no coração, é aquele que não tem raiva, é aquele que não tem ira. A gente se enquadra aí, a gente faz o quê? A gente tem raiva, ódio, ira. O homem de bem não tem. É aquele que chega até o outro e pergunta: meu irmão, eu posso ser útil? Ele se antecipa. É assim o homem de bem. Ele à noite, ele se fica recluso e ele se pergunta se ele magoou alguém. Ele se interroga para fazer os concertos, ou no mesmo dia, se puder, ou no dia posterior. É assim o homem de bem. O homem de bem, ele é altruísta. Altruísta não é só pensar no outro, é pensar primeiro no outro. Se aquele outro está passando por dissensões, ele vai se preocupar. O homem de bem faz com que o coração dele bata no compasso do coração do outro. Se o outro sofre, ele sofre. Se o outro está bem, ele está bem. Isso é ser cristão. Nós somos regidos aqui, somos uma orquestra regidos pelo Pai Maior. Ele é o regente. E nós somos instrumentos. Mas quantas vezes o nosso instrumento está desafinado? Quando a gente está em desalinho, nosso instrumento desafina. Mas se o instrumento do irmão estiver afinado, estiver no compasso ideal daquela orquestra, ele vai ajudar aquele irmão. Porque ser cristão é aquele que vai resgatar, é aquele que vai reerguer, é aquele que vai tirar das aflições, é aquele que vai socorrer. A gente escuta sempre, né? Cristo Redentor, aquele que está de braços abertos. Redentor é justamente isso, é aquele que resgata. Jesus resgatou. Lembra da mulher adúltera? Jesus é o misericordioso, é o bom e justo. E o cristão deve o quê? Imitar Jesus. Se eu não imito, eu ainda não sou cristão. Você, posso começar hoje, a gente vai começar tudo hoje, né? A gente pode fazer um pacto aqui, né? Vamos iniciar hoje
o nosso estudo da cristandade, a gente pode começar hoje. Então, vejamos que a gente agora já estudou um pouco, né? Eu coloquei 4 itens ou 3, é muito pouco do verdadeiro cristão. O homem de bem, a gente já vê, sim, quando a gente termina de estudar o homem de bem, eu acho que são uns 30 itens, o Espírito que ajuda, ele diz, essa é apenas uma listinha inicial para aquele que almeja ser o homem de bem. É uma listinha pequenininha, ou seja, a lista integral vai contar com muito mais atributo, vai ter muito mais qualidades que a gente precisa adquirir para se tornar um homem de bem. Logo, um cristão. Um cristão, para que a gente possa te dizer cristão. Como desenvolver atributos cristãos? Outra pergunta que eu fiz, coloquei aqui. Como desenvolver esses atributos cristãos? Atributos, vamos ver. Para que a gente compreenda melhor, exemplificando, eu fui buscar uma passagem de Jesus, na época do ministério dele. Porque Jesus, na verdade, o ministério dele foi curto, só 3 anos, dos 30 aos 33. E eu quis buscar uma passagem. Jesus caminhava pelas águas do Mar da Galileia, o que se convencionou Mar da Galileia. E ele, caminhando por ali também na praia, ele chama 2 pescadores, André e Pedro, que eram irmãos. Ele chama os 2 e ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, ou pescadores de homens. O que é ser pescador de homens? Hein, meu irmão? Ser cristão. Como é que eu vou pescar o meu irmão? Eu vou pescar quando eu ajudo, quando eu acolho, quando eu mato a fome, quando eu mato a sede, quando eu acolho no meu ombro, quando eu dou um tchau, quando eu abraço, quando eu aquieto o coração, quando eu mando uma mensagem no WhatsApp. É um recurso que a gente tem, vamos usar. Quantas vezes uma mensagem no WhatsApp muda a nossa vida? Quantas vezes? Ah, Lígia, aquela mensagem que você mandou era o que eu precisava. E quantas vezes eu precisei daquela mensagem? Aquela mensagem foi para mim. Então a gente pode dizer que ser pescador de almas é fazer o que Jesus fez, fez e fará. É sentir a dor do irmão, não é? Porque Jesus disse, se fizer ao meu irmão, está fazendo a mim. Se der de comer, se matar a fome, de matar a sede. Se visitar quando está doente, ele não disse, me visitasse quando eu estava doente. Esse é ser um pescador de almas. Esse é ser cristão. A gente pode lembrar também de outra parábola. Eu de novo com parábola. Parábola da passagem do bom samaritano. Essa parábola também passou aquele ali que era sacerdote, doutores da lei, os escribas. O homem estava ali, moribundo. Ele passou e fez o quê? Ficou assim de soslaio, fechou os olhos para não ver, mas era um sacerdote, se dizia cristão. Usou o quê? A gente falou no início, o rótulo de cristão, o título de cristão, mas não era cristão, porque não seguia os ensinamentos do Cristo. Mas veio o que agora?
o samaritano, que não era valorizado, que era desprezado. O samaritano acolheu, acudiu. O samaritano fez o quê? Foi um pescador de almas. Ajudou aquela pessoa que sofreu ali uma emboscada, teve todos os seus pertences roubados, estava ali, semi-morto. Ele ainda leva lá numa hospedaria, ele dá 2 moedas ou 3 e diz ao hospedeiro que se precisar de mais, ele faça o que aquele rapaz precisar, que ele na volta, ele completa aquele valor. Quem foi que seguiu Jesus? Foi o levita? Foi o sacerdote? Quem seguiu Jesus? O samaritano. Porque não precisa de título, precisa de ação. Ser cristão é ter ação, como diz João de Ângeles. Precisa não apenas falar em Jesus, mas seguir Jesus, imitar Jesus, ser bom para o próximo, ser honesto, ser justo, ser misericordioso, ser indulgente, ser clemente, ser caridoso. Esse é o verdadeiro pescador de almas. Esse daí é o grande seguidor de Jesus. Aquele que pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. É aquele que não tem ódio no coração, que a gente viu. É aquele que não tem ira, que não tem ressentimento. É aquele que quer limpar o seu coração. Porque se eu deixar o meu coração sujo, cheio de lixo, infectado, como eu vou seguir Jesus dessa maneira? Eu preciso extirpar de dentro de mim os impedimentos que estão tomando conta de mim e não me deixam ser um cristão, porque ainda não quis. Nelson Mandela, eu gosto muito também de Nelson Mandela. Ele passou 28 anos preso, era um homem alto, ficava a maior parte sentado na cela. Quem quiser estudar, eu chamo o professor Google, não sei mexer em nada, mas no Google eu sei, porque eu gosto de estudar, aí eu boto lá e sai tudo para mim. Mandela passou 28 anos preso. Passou 28 anos inativo? Não. Passou 28 anos operante. Ele escrevia, ele deixou coisas lindas escritas, frases, pensamentos, reflexões. E mostra os estudos que quando o dia da liberdade dele, que ele se aproxima dos portões e vê os portões escancarados, preso. Por que preso? Porque não aceitava negros tendo sentado numa cadeira, branco na outra. Não aceitava o apartheid, a separação. Foi preso. Quando ele chega nos portões, ele olha para o portão e diz: eu não posso ultrapassar esses portões deixando dentro ódio, mágoa, ressentimento, ira, porque se eu não extirpar, eu vou passar esses portões e vou continuar preso, vou continuar escravo dos meus pensamentos. Observemos a diferença daquele que quer se burilar, daquele que quer se aperfeiçoar, daquele que quer se melhorar. Esse convite que Jesus fez aos apóstolos de pescadores de alma, ele faz agora, ele faz todo dia a cada um de nós, porque ele nos convida à reformulação moral. Não tem como ser cristão sem se reformular. Eu tenho uma palestra não, porque eu não sou palestrante, eu estudo sobre reformulação moral. A gente não pode ser cristão sem se reformular, sem tirar de dentro de nós aquilo que nos impede de sermos chamados de cristãos. Então, observemos, ele chama cada um de nós para segui-lo através dos seus
exemplos, exemplos. Então, os atributos são virtudes, são qualidades, mas que eu só vou adquirir o quê? Com o meu esforço. O Evangelho fala muito em esforço e sacrifício. Observemos como o Evangelho fala. Não é assim, ó. Não é no estalo. A gente precisa se esforçar. E é uma evolução, um progresso gradativo. Aos poucos, a gente vai alcançando de encarnação a encarnação. Alguns benfeitores dizem que se a gente alcançar uma virtude em uma encarnação, a gente estando na matéria, que é aqui que a gente passa pelos testes, se a gente conseguir uma virtude, já está de bom tamanho. Conseguir uma virtude. Porque, por exemplo, se eu disser que eu consegui a virtude da paciência, por exemplo, se eu tivesse, eu não tenho, mas se eu tivesse essa virtude, não é? Da paciência, eu iria também trazer para mim outras virtudes. Porque se eu adquirir a paciência, eu já vou ser mais tolerante, não é? Eu já vou ser mais calma, não é? Eu vou ser mais pacífica, ou seja, outras virtudes vão se aproximando daquela virtude que eu conquistei. Mas quando eu conquisto, isso é uma coisa boa, porque se eu conquistar, ela é minha. Porque as virtudes, para que a gente seja um cristão, são bens intransferíveis. Eu não posso dizer, meu irmão, me dê aí um pouquinho da sua paciência, me empreste um pouquinho da sua tolerância. Não, porque eu só vou possuir quando eu conquistar. É uma conquista minha, da minha reformulação moral, da reforma íntima, que a gente é acostumado muito a ouvir, né, minha irmã? Na seara espírita, essa palavra reforma íntima. Mas é real, eu não posso ser cristão sem me reformar intimamente, sem mudar, sem tirar o joio de dentro de mim para ficar somente o trigo. Porque quando a gente leva os lixos, os lodos, quantas vezes a gente detecta que está aqui? A gente detecta, porque a gente tem a pergunta 621. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Eu sei que o lodo está aqui, mas em eu saber que o lodo está aqui, significa que eu quero tirar? Às vezes eu detectei, tenho e não quero tirar. Eu posso deixar ficar? Posso. Cada um de nós pode. A gente pode deixar. Eu só quero tirar quando ficar mais velha. Às vezes nem fica, né? Mas se embora antes. Só quero lá quando eu tiver velho de bengala. Pode? Pode. Na outra encarnação, pode? Pode. Mas a gente não pode dizer que vai evitar, porque a reforma moral, ela é imprescindível, ela é necessária. A gente não pode prescindir dela, mas vai depender de cada um de nós antecipar ou postergar a nossa reformulação moral, para que a gente possa se tornar cristão. Ser cristão é fazer burilamento, aperfeiçoamento, refinamento espiritual, para que a gente realmente imite o Cristo e faça, não é, da nossa vida os ensinamentos que ele deixou para cada um de nós. Então, a gente precisa tomar parte desses atributos, trazer os atributos de Jesus para a gente. Eu coloquei aqui, a gente deve usar as túnicas de Jesus. Vamos usar os atributos usando a palavra túnica, hein, meu irmão? Que túnicas a gente precisa usar, hein?
Vocês também não falam, eu não escutei nem a voz, já vou tomar uma aguinha. Quais são os atributos? Hein, doutor Clênio? Cuidar do espírito, né? O espírito que é o ser pensante. Fraternidade. O que mais, minha irmã? Solidariedade. É uma túnica que a gente precisa vestir. A túnica da solidariedade. A túnica da fraternidade. A túnica da indulgência. A túnica do perdão das ofensas. Se a gente fosse falar em perdão das ofensas aqui, a gente iria ficar, ó, quantos dias? Porque nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. E o Evangelho mostra, para que você queira ser perdoado, você tem que ter perdoado, praticar a ação. Porque aquele que não perdoa, ele sabe que não perdoou ali, mas ele vai carecer também do perdão do outro. Então, a túnica do perdão, o perdão de coração, o perdão que vem de dentro para fora. Quantas vezes a gente diz, eu perdoo, mas eu não quero ver na minha frente. Não é um perdão agradável a Deus. Eu perdoo, você vai por aquele lado e eu vou por esse. Não é o perdão agradável a Deus. Não é. A gente tem que perdoar de coração. Às vezes a gente perdoa e diz, olha, eu estou lhe perdoando porque eu sou melhor que você. Você me ofendeu e eu lhe perdoo porque eu sou melhor. Ele está se colocando numa posição de superioridade. Às vezes até humilhando o outro. Não é o perdão agradável a Deus. Perdão é um sentimento nobre. Os estudos mostram que perdão não é para os fracos, não. O perdão é para os fortes. O fraco não perdoa. O fraco não perdoa. O fraco chama o outro que perdoa de covarde. Você foi ofendido, você vai ficar com seu orgulho ferido. O fraco não perdoa. Agora, os espíritos fortes perdoam, porque estão no nível de evolução mais alto. Então, o perdão é um sentimento nobre. Então, vejam quantas túnicas a gente ainda carece usar para que a gente possa ser chamado de cristão. Eu quero falar um pouquinho do BIP que a gente conhece. BIP da caridade. Ainda tem uns minutinhos, né, minha irmã? Esse relógio está generoso. Agora que eu amei essa casa, gente. Eu não estou jogando nenhum confete. Mas eu me senti em casa. Esses pisos, que coisa linda. Quando a menina me convidou, a nossa amiga, cadê ela? Onde é que ela está? Lá atrás. Ela tinha dito que era caridade material e caridade moral. Não foi, meu amor? Eu disse, mas minha querida, eu estou com muita palestra. Eu estou ficando conhecida, viu? Olha o orgulho. Eu estou ficando conhecida, eu tenho muita palestra. Eu gosto muito de estudar. Eu disse a ela, eu tenho uma palestra que eu já dei em outras casas, ser cristão. Mas observe, quando eu estava revendo hoje, caiu aqui nas minhas anotações, que eu sou tipo antigo, está tudo aqui anotado. Nem celular e nada não. Então, quando eu vi aqui BIP, Livro dos Espíritos, pergunta 886. Observemos o que os Espíritos perguntaram a Kardec. Porque a gente fala da caridade material. Ela é importante e mais. Conversava com a nossa irmã. Como é que vai dar as cestas básicas na casa espírita? Como é que vai pagar as contas na casa espírita? Como? Como é que vai comprar lá os insumos? Eu repito, a gente faz parte da sopa há 12 anos. Quando a gente chega no supermercado, o povo diz, que trabalho lindo! Qualquer dinheiro que a minha filha recebe, ela vai lá para o Carrefour. Onde tiver promoção, a gente vai. Ela compra, como não pode dar a todas, porque são 60, tudo que multiplica por 60 aumenta. A gente compra e sorteia. Quando chega lá no caixa, está lá 20, 30 pacotes de bolacha. Quando está na promoção, e lógico, longe da validade, né? O povo diz assim, que tanta, né? A gente diz, é um trabalho social. Ah, que coisa linda! Mas não bota a mão no bolso, não quer ver ninguém botar a mão no bolso.
Então, a caridade material, ela é muito importante. Se a gente tem, a gente deve dar. Se tiver alguém aqui, ó, poderoso, é para doar. Doar é o bem que eu podia fazer e fiz. Está lá no livro Céu e Inferno. Eu acho um livro pouco estudado, viu? Pelo menos eu não vejo pouca casa estudar. Está lá. Código Penal da Vida Futura. O bem que eu podia fazer, mas não fiz. É o mal que eu estou fazendo. Até eu sou bonzinho, mas você podia fazer e não fez. Perdeu a oportunidade de dar 20, 30 cestas básicas. Porque Jesus disse, tem que vestir aquele que está com frio, alimentar o que está com fome. Isso aí precisa de quê? Do lado material. Então, a caridade material, ela é muito, muito, muito importante. Mas olha o que os espíritos perguntaram a Jesus. Allan Kardec perguntou aos espíritos nas mesas mediúnicas como Jesus entendia por caridade. Os espíritos respondem o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência, indulgência para com as imperfeições do outro. Eu preciso ser indulgente e perdão das ofensas. O indulgente, ele é exigente consigo. Comigo eu posso ser exigente, mas com o outro eu devo ser indulgente. Essa é a caridade moral. Ele não disse que a outra era para não fazer. Não, ele quis mostrar que a caridade moral é aquela que você não coloca a mão no bolso, mas que você, com uma palavra, você evita um suicídio, você evita um homicídio, você evita que alguém caia no fundo do poço. Caridade moral, que muitas vezes a gente fecha os olhos para não ver, como tem uma música que eu gosto muito de Petrúcio, a humanidade fecha os olhos para não ver. A gente fecha os olhos muitas vezes e ele mostra que esse abrir os olhos é a caridade moral. É você dar a palavra ao irmão, dar o consolo, porque cada um de nós pode sim ser o Cristo Consolador. Se eu tenho a palavra, se eu posso, eu vou ficar só para mim? Eu não estou fazendo nada. A gente precisa repartir, partilhar tudo que a gente tiver. Numa seara espírita, não tem ninguém mais importante do que o outro. Aquele que está ali dando a ficha, aquele que está aqui usando a palavra, aquele que está limpando a seara, todos estão servindo a Cristo e estão palmilhando, subindo degraus para serem chamados de cristãos. Cada dia a gente deve vestir uma túnica para poder ser chamado de cristão. Aquele que segue o Cristo, como disse Joana, não apenas se dizer crente, mas imitar o Cristo. Sabemos que iremos passar nessa nossa escalada, nessa nossa trajetória, iremos passar por acusações, iremos difamações, injúrias, não é? Sofrimentos, ofensas, iremos passar. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não iremos ficar sós em nenhum momento de nossas vidas, nenhuma tribulação, nenhuma vicissitude, iremos estar sós. Porque Jesus, o Cristo, lembram? Aquele que tira das aflições, o ungido, ele está ao nosso lado. Ele nos aquieta o coração, ele nos consola, ele nos carrega nos braços
Qual pegadas na areia, nos nossos momentos mais difíceis. Ele aquieta a batida dos nossos corações, porque Ele é luz, Ele é misericórdia, Ele é genuinamente amor. O amor em movimento, que está em todos os locais. E lembremos, ainda se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo, estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar, fazer cada um de nós chorar. Mas Deus nos quer sorrindo. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra desta noite é de gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão por sentir a energia, gratidão pelas equipes do nosso irmão Moacir, que estão aqui derramando bênçãos de luz, e que todos nós, nesse instante, receba as bênçãos de Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim seja, graças a Deus.